Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Aqui nos reunimos para mais uma noite de estudo do livro Memórias de um Suicida. E no mês de setembro é o mês de prevenção ao suicídio. Lembramos sempre a importância de que viver é sempre a melhor opção. Se você está atravessando por algum problema, falar é muito importante. Temos o trabalho do CVV, Disque 188, que funciona 24 horas por dia, e também convidamos aqueles que necessitam de um diálogo fraterno, o atendimento que o Centro Espírita Maria Angélica oferece para todos, mediante o agendamento pelo e-mail
atendimentofraterno@sema.org.br. E assim nos fala Chico Xavier, através do espírito Núcio Teixeira, do livro Praça da Amizade. No caminho mais agreste, na provação mais pungente, guarda a certeza inconteste de que Deus está sempre presente. Hoje, então, meus amigos, dando continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida, nós vamos ver o capítulo 12, intitulado Prelúdios de Reencarnação. Hoje falaremos sobre a primeira parte desse capítulo e gostaríamos de reiterar o convite para que todos possam ler com antecedência o capítulo que será analisado na noite de hoje, pois isso facilita muito no entendimento da obra como um todo. E como sempre fazemos, vamos ler um trechinho do Evangelho e fazer então a nossa prece. Com a reencarnação e o progresso, que é a sua consequência, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço, gravitando juntos para chegarem a Deus. Se alguns fraquejam no caminho, retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas a esperança não está de todo perdida. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados e, portanto, estreitamento dos laços de afeição. É um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 22. Com esse texto, nós podemos ver que almas que se amam são almas que se buscam pelo universo. E assim, através desses laços de amor, nós vamos formando a grande família universal. E assim, Senhor da vida, envolvidos nessas vibrações de paz e amor, rogamos a Jesus e a querida Maria, Mãe Santíssima, que envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, para que durante todo esse estudo possamos ser atendidos em nossas necessidades do corpo e da alma. E assim, com muita gratidão à irmã Maria Angélica por mais essa oportunidade de estudo, que possamos, de nossa parte, darmos início ao encontro da noite de hoje. Graças a Deus. E assim, como sempre fazemos, vamos recordar a nossa última aula, o capítulo intitulado Outra vez Jerônimo e Família. Nossas amigas Graça e Geisa abordaram esse capítulo e nós vimos que Jerônimo, utilizando o recurso da prece, intercedeu junto a Maria Mãe Santíssima para que ela pudesse cuidar de seus filhos, Albino e Margaridinha, pois dentre os 4, esses 2 eram os que mais necessitavam da ajuda de Nossa Senhora para que eles pudessem ser reconduzi-los ao caminho do bem. Como vimos na aula passada, Margaridinha foi retirada do cais da Ribeira, daquele antro, e pôde ser conduzida a uma família, a um lar de uns portugueses que a acolheram como uma doméstica. E ela, então, ali, nessa família, pôde trabalhar com dignidade e vir com eles para o Brasil, mudando assim todo o seu panorama, tendo uma oportunidade
de reconstruir a sua vida na pátria do Evangelho. Vimos também que Albino foi muito ajudado por Fernando Lacerda, um discípulo, um tutelado do Hospital Maria de Nazaré, mas que se encontrava reencarnado como um policial, conhecedor da terceira revelação, da doutrina dos espíritos, levou esse conhecimento a Albino, ajudando-o assim nesse processo de redenção da sua alma, para que ele pudesse perceber os seus equívocos e encontrar no Evangelho de Jesus a força, a coragem, o mecanismo para que pudesse se alinhar de novo à lei de Deus, percebendo assim essa oportunidade grandiosa de se redimir enquanto estamos a caminho. Fernando Lacerda também foi interceder junto à rainha de Portugal para que a pena de Albino pudesse ser amenizada e que ele tivesse autorização para dar continuidade à sua vida no continente africano. Vimos também que Jerônimo pediu para que pudesse passar pela ruína financeira, que ele pudesse ser testado na prova em que fez ele sucumbir no passado. Ele viria como um comerciante, ele teria muitos recursos financeiros e se depararia de novo com a falência, com o fracasso, com a vergonha de lidar com os seus credores, tendo assim a oportunidade de, diante daquela dificuldade, vencer com coragem aquela prova. Jerônimo também pediu que tivesse a oportunidade de formar um lar, um orfanato para acolher crianças desamparadas, gerando assim a oportunidade de recuperar a sua consciência culpada pelo mal que ele causou aos seus filhos, principalmente a Margaridinha e ao seu filho Albino. E diante desse capítulo, nós tivemos a oportunidade de observar o cuidado do plano espiritual, de como o arrependimento sincero, como a boa vontade de reparação são fatores decisivos para a escolha das nossas futuras provações. E assim, então, nós vimos que Jerônimo, dentro em breve, estará regressando ao plano material para uma nova reencarnação. E assim, entramos na aula de hoje, intitulado Prelúdios de Reencarnação. Na verdade, digo-te que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus Cristo, o Novo Testamento. Nós vamos ver que nossa querida Ivone Pereira usa esse diálogo de Jesus com Nicodemos para lembrar a todos da necessidade da reencarnação, como esse mecanismo da misericórdia de Deus para que, através das sucessões das vidas, das experiências de vida, nós possamos ganhar em conhecimento e assim, praticarmos a nossa transformação moral. Departamento de Reencarnação. Localizava-se no extremo da colônia correcional Maria de Nazaré, limitando com as regiões propriamente consideradas espirituais ou zona educacional. Com surpresa, verificamos tratar-se de metrópole movimentadíssima,
onde se elevavam edifícios soberbos em apurados estilo hindu. Ali conviviam espíritos de escol da casta dos hindus, que os convidavam à meditação, ao estudo e à percepção da espiritualidade. Eles agora já não se encontravam mais naquelas regiões densas do departamento hospitalar. Pelo contrário, seus perispíritos já estavam mais desmaterializados, mais sutis, podendo assim habitarem essas regiões próximos às fronteiras espirituais. Ao transpormos os seus limites demarcados por muralhas intransponíveis para visitantes não credenciados, a luz suave do sol ofereceu-nos grata surpresa, pois permitiu-nos contemplar os primeiros tons coloridos em 4 anos de hospitalização. Porque eu não sei se vocês lembram, mas antes, quando eles ainda frequentavam o ambiente do Hospital Maria de Nazaré, tudo era envolto em espessa neblina, não existia cores, tudo era branco e cinza. E eles então agora, já desmaterializados, já numa outra condição espiritual, eles já conseguem sentir a luz do sol, os tons coloridos, o que para eles já era um motivo de muita alegria. Sentíamos-nos bem, emoções promissoras falaram de reconforto e esperança às vossas almas. O sol formoso, reunindo as mesmas expressões de beleza, parques, jardins, lagos e cascatas faiscantes. Eles conseguem perceber a beleza da natureza nessa parte do departamento de reencarnação, onde eles se deparam com esses parques, com essas cascatas, com o colorido das folhas, das flores, e isso para eles realmente era muito gratificante. Começava então a aparecer o elemento feminino, pois grande parte dos obreiros e funcionários que ali trabalhavam se engrandeceram na hierarquia espiritual, insistindo nas encarnações em corpos femininos. Como sabemos, podemos ora encarnar como homem, ora encarnarmos como mulheres. Tudo depende da necessidade que precisamos experienciar com essa oportunidade reencarnatória, pois é o corpo físico que irá gerar o sexo. E sabemos que através da maternidade, a docilidade dessa oportunidade reencarnatória, o espírito pode conquistar grande evolução espiritual quando ele leva a bom termo esses compromissos assumidos perante a família e a maternidade. E eles então agora, nessa parte desse departamento reencarnatório, eles vão conviver muitos com esses espíritos que, por conquistas, puderam, no plano espiritual, se apresentarem com corpos femininos. Guiados por Carlos e Roberto de Canalejas, penetraram o edifício aonde se estabelecia o governo central do departamento. O governador iniciado, irmão Demétrio, designou Rosália como instrutora para prestar os esclarecimentos possíveis àqueles iniciantes
na vida espiritual. Irmã Rosária vivera em Portugal em sua última encarnação e era um espírito muito jovial que tinha como missão não apenas mostrar para eles as várias dependências do departamento reencarnatório, como também levar a eles a motivação, a certeza, a esperança de que eles iriam enfrentar desafios na próxima reencarnação, mas que eles estariam totalmente preparados para esses desafios. Irmã Rosária, ela tinha uma ascendência moral que contagiava a todo aquele grupo, levando a eles a motivação do trabalho, da meditação, do estudo e principalmente da percepção da realidade espiritual. Assim, os dois médicos, Dr. Roberto e Dr. Carlos de Canalejas, foram dispensados de acompanhá-los, podendo voltar aos seus afazeres, prometendo, porém, retornar para levá-los de volta ao pavilhão onde residiam. Desta forma, acompanhados da doce Rosália, iniciaram a excursão educativa pelas seções do Departamento de Reencarnação. Departamento de Reencarnação. Vamos ver como ele era dividido. Primeiro, nós vamos ver o Departamento de Recolhimento. Depois, nós vamos ver o Departamento de Análise. O terceiro é o Departamento de Programa das Recapitulações. O quarto é o de Pesquisa. O quinto é o Planejamento do Corpo Físico. E o sexto e último é o Laboratório de Restringimento. Só por aqui, meus irmãos, nós já podemos ver o cuidado do plano espiritual quando vai fazer todo esse planejamento para que os espíritos possam voltar ao corpo físico. Assim, irmã Rosália nos fala: todo tutelado no Instituto, antes de recapitular a existência na Terra, passa pelas sessões do Departamento de Reencarnação, num estágio que varia de 1 a 2 anos, conforme o seu estado, obtendo a autorização para reencarnar. O pretendente apresenta-se à chefia deste departamento, sendo encaminhado, então, à seção do recolhimento. Então, como vimos, a chefia desse departamento está sobre a regência do irmão Demétrio. Ele é que é o encarregado. E após, então, todas essas etapas, eles poderão ser encaminhados à reencarnação. Mas, Marta, o que seria, então, a sessão do recolhimento? Ali farão os registros relativos à terra e serão admitidos ao internato, sob os cuidados paternais de guias, que os assistirão fielmente a partir daquela data, acompanhando-os incondicionalmente durante a via-cruz expiatória no planeta. Ou seja, é na sessão de recolhimento que os espíritos guias ou anjos protetores se ligam aos seus tutelados, pois sabemos que todos nós, meus irmãos, temos um guia, um espírito protetor que vela por cada individualidade. E é muito importante nós encarnados também nos ligarmos a esses benfeitores,
porque eles é que validam a nossa encarnação. Eles estão sempre perto de nós, nos influenciando com os bons pensamentos, nos orientando nas principais tomadas de decisão, mas para que possamos entrar em sintonia com eles, precisamos da oração, precisamos criar um vínculo com eles, pedindo a ajuda deles. E o mais importante de tudo, fazermos silêncio, entrarmos em comunhão com eles, para podermos perceber as orientações que nos são sugeridas. Então, é nessa fase da sessão do recolhimento que eles irão se ligar aos seus espíritos protetores, que estarão, como muito bem foi colocado, incondicionalmente ligados a eles durante a via cruz expiatória, porque muitos de nós não retornamos à vida corporal vindo de uma vida suicida, enfrentamos dificuldades na Terra, passamos por provas, passamos por expiações. Nós sabemos as dificuldades que enfrentamos, cada um de nós, não é mesmo? Imagina esses irmãos que têm ainda provas mais difíceis do que as nossas. Então, daí a importância dessa ligação com os espíritos protetores. É também na sessão de recolhimento onde se dá o retorno do suicida após a reencarnação programada, ou seja, depois que eles experienciarem essa encarnação na Terra, eles retornarão à colônia Maria de Nazaré e serão recolhidos na sessão de recolhimento, porque com certeza eles sairão vitoriosos da experiência no corpo de carne, não precisando assim voltar ao departamento hospitalar. Já na sessão de análise, irmã Rosália vai esclarecer. A seguir, acudirão os técnicos da sessão de análise, os quais deverão estudar nos internos suas tendências e características. Na sessão de análise, sua alma, seu ser, os refolhos mais remotos de sua consciência serão investigados por esses criteriosos operários do Senhor. Os técnicos servem-se de faculdades magnéticas superiores, obrigando o paciente a desdobrar-se as páginas do livro imenso da alma, recapitulando o passado e se revelando tal como é. Pois sabemos, meus irmãos, que tudo fica registrado no nosso perispírito, todas as nossas conquistas espirituais, mas também todas as nossas más tendências, nossos vícios, nossos arrastamentos, o que ainda trazemos no campo dos sentimentos e da emoção, o quanto cada um de nós ainda está ligado ao egoísmo, ao poder, aos vícios de uma maneira geral. Então, nessa sessão de análise, esses técnicos, que como falamos, são espíritos de escola, que não fazem nenhum tipo de julgamento, mas que analisam as nossas tendências para que possam nos auxiliar na escolha das provas que precisaremos atravessar. Todas as criaturas, encarnadas ou desencarnadas, trazem a sua história impressa no labirinto do seu ser, sendo capazes de, em determinadas circunstâncias, revivê-las em minúcias ou a deixar expostas a outrem.
ou seja, nós mesmos podemos revivê-las em mínimos detalhes, caso se faça útil e necessária, como também pode ser mostrada para esses espíritos protetores que irão planejar a nossa futura reencarnação. A única exceção é para os asilados do manicômio, que esses reencarnarão tal qual se encontram, pois como falamos na aula, quando apresentamos o departamento do manicômio, nós vimos que os espíritos que ali estagiam, eles reencarnam no que chamamos de compulsória. Eles não passam pelo departamento de reencarnação, porque eles, lembram, como falamos, eles estão com a mente embotada, eles não têm raciocínio, então eles não têm condições de planejarem junto com os seus mentores a reencarnação futura. Mas eles não irão reencarnar desamparados, porque nenhum filho de Deus está desamparado. A prece será uma terapêutica diária que eles receberão de seus tutores, porque eles reencarnam sem uma programação delineada, mas eles têm a ligação com seus espíritos protetores, que estarão orando por ele incessantemente, diariamente, para que eles tenham a força, a esperança, a coragem para vencerem os arrastamentos da encarnação física. Então, nós vemos a amorosidade de Maria, a Mãe Santíssima. Ela primeiro nos conduz à sessão de recolhimento. Depois, passamos por essa sessão de análise, quando então será gerado um relatório, para que então possamos passar para a sessão de programação das recapitulações. E na sessão de programação de recapitulações, estabelece o programa a ser seguido, considerando, vamos lá, méritos e deméritos, ou seja, nós vamos ver que todas as nossas conquistas, seja na área intelectual, na área afetiva, na área da caridade, nada disso se perde. Tudo que vamos conquistando fica também marcado, registrado no nosso perispírito. E tudo isso vai ser levado em conta na hora de programarmos a nossa próxima reencarnação. Concessões balsamizadoras. Meus irmãos, todos nós temos intercessões, concessões de espíritos que muito nos amam, que nós às vezes nem mais nos lembramos deles na atual existência, mas são espíritos ligados a nós pelos laços do amor, da grande família universal. E esses espíritos que já têm conquistas morais, eles podem interceder para que muitas de nossas provas possam ser suavizadas. Também na sessão de programação das recapitulações que nós vamos encontrar a força e a resistência moral, pois ninguém carrega um fardo que não dê conta de suportar durante a encarnação, porque quando estamos no plano espiritual, somos tomados pelo arrependimento, sentimos no nosso íntimo a vontade de reparação e às vezes pedimos por coisas que não iremos dar conta quando tivemos que experienciar quando encarnados. Então, tudo ali é analisado com muita calma e com muito critério. E ali também nós vamos ver as facilidades e dificuldades
que serão decisivas para a nossa trajetória reencarnatória. E diante de toda essa explicação da irmã Rosália, o nosso querido amigo Belarmino então pergunta: depreender-se-á de vossas afirmações, minha senhora, minha irmã, que os dramas da vida humana, as desgraças, as tragédias que diariamente sacodem o globo, fazendo da humanidade um joguete das forças cegas e superiores, são dirigidas por uma fatalidade irreprimível? É claro que a irmã Rosária diz: não, meu amigo, não existe fatalidade. O que existe é a lei de causa e efeito. São as consequências das nossas escolhas. Às vezes fazemos escolhas equivocadas que se afastam da lei de Deus. E aí vamos sofrer as consequências dessas escolhas. E assim, então, eles são encaminhados para o recolhimento. O recolhimento é um albergue, uma espécie de internato, aonde eles ficarão ali fazendo todo esse estágio no departamento reencarnatório. Pela descrição da obra, nós vamos ver que é um lindo local e a responsável por esse local é a irmã Celestina. A irmã Celestina é uma freira muito amável. Em sua última encarnação, ela viveu no mosteiro de Santa Maria da Vitória, em Leiria, em Portugal, próximo ao litoral. E ela conquistou muitos méritos nessa encarnação, pois, além de suas tarefas no convento, no qual ela se dedicava com muito amor e carinho às práticas religiosas, irmã Celestina também se ausentava para ir cuidar dos enfermos do corpo e da alma. E assim, através dessa caridade, desse cuidado com o próximo, essa irmã obteve muitas conquistas morais. E ela então assim fala para eles: eu vos esperava, meus amigos. Irmão Teócrito comunicou-se comigo esta manhã. Eu mesma os acompanharei pelo interior do nosso albergue. Este recolhimento que a todos vós receberá um dia. Todos os internos da colônia passam sob seus umbrais, menos os irmãos que estão no manicômio, pois, como falamos, esses reencarnarão automaticamente sem passarem pelo departamento da reencarnação. Irmã Celestina convidou-os a repousarem e ofereceu a cada um uma rosa. Rosas cheias, impregnadas de fluidos do amor, pois quando a irmã Celestina vivia no mosteiro de Santa Maria da Vitória, elas, irmãs de caridade, não poderiam ter nenhum animal de estimação, nem um passarinho, nem um bichinho para que pudessem cuidar ou ter a companhia. Então, irmã Celestina se dedicou ao cultivo das rosas e, por suas conquistas morais, ela pôde, no plano espiritual, continuar cultivando essas rosas. Mas não era apenas rosas para uma terapia, para o seu deleite pessoal. Essas rosas eram também a motivação para que pudesse acarinhar esses irmãos tão sofridos. Ela então diz: eu e meus auxiliares velaremos por eles aqui no recolhimento, ajudando
ajudando-os à readaptação às coisas da terra. Alguns, acovardados diante das expiações, pedem para dilatar um pouco mais a época do renascimento. Então, ela diz que o recolhimento tem como objetivo animar para os futuros compromissos que eles irão assumir, porque eles já estão tomando consciência das provas, das dificuldades, das expiações que eles terão que vivenciar na próxima reencarnação. E muitos, com medo, acovardados dos enfrentamentos que serão necessários para o seu crescimento espiritual, eles pedem para ficar um pouco mais na colônia, a fim de melhor se prepararem para esse empreendimento. Em lágrimas, são reconduzidos ao local de onde vieram e entregue aos seus tutores locais até que se decidam pela reencarnação. Pois Deus não violenta as nossas consciências, Ele nos dá infinitas oportunidades para que possamos nos preparar e aí sim, quando nos sentirmos firmes, seguros, possamos tomar a decisão de voltar para as experiências do corpo físico. Mas irmã Celestina nos alerta: aqueles que ficam trabalham incessantemente com seus instrutores nos preparativos do próprio renascimento, ou seja, mostrando que esse planejamento reencarnatório é feito com os espíritos protetores e com os espíritos reencarnantes. É óbvio que não são delineados todos os pormenores da próxima reencarnação. Apenas momentos decisivos, pontuais, tomadas de decisões é que são delineadas pelos benfeitores. Então, nós vamos ver que eles irão trabalhar na pesquisa das escolhas dos pais. Nós já vamos esclarecer e lembrar a todos, para aqueles que leram o capítulo, que uma das dificuldades que eles irão enfrentar na próxima reencarnação é que eles não voltarão ligados àqueles lares aonde eles têm os vínculos de amor que já vieram se desenvolvendo através de reencarnações pretéritas. Geralmente, eles vão reencarnar em lares que não existe muita afinidade. Serão pais que irão recebê-los ou por misericórdia, por já serem almas nobres que se predispõem a receberem esses irmãos, ou serão espíritos comprometidos com a lei de Deus e que, através da caridade de receber esses irmãos, eles poderão acelerar o processo de reajuste junto à lei divina. Eles também participarão na programação de suas atividades, nas viagens à Terra, a fim de conhecerem os hábitos aos quais deverão se adaptar. Porque, como falamos na aula passada, nós dissemos que Jerônimo iria passar outra vez pela prova da ruína financeira. Então, nós vamos ver em capítulos mais para frente, que eu não gostaria de dar nenhum spoiler, que eles irão fazer visitas periódicas à Terra, a fim de já irem se preparando para lidar com aquele ambiente aonde eles faliram no passado. E também demorando-se em torno dos futuros pais para com eles se afinar.
é aquele processo de combinação fluídica. Quando forem decididos os pais que os acolherão, eles irão indo frequentar o lar, o ambiente dos pais, dos seus futuros pais, para irem assim criando esses vínculos de afeto. Então, meus amigos, nós vamos chegando ao final de mais uma aula. E como podemos ver nesse capítulo de hoje, Prelúdios de Reencarnação, nós vimos do cuidado do plano espiritual, da amorosidade de Maria, Mãe Santíssima, que acolhe a todos esses irmãos e com muito carinho delega a espíritos de escola para que os ajudem, para que eles possam ter todo o sucesso na próxima reencarnação. Então, convidamos a todos para que semana que vem possam assistir a segunda parte deste capítulo, aonde vocês conhecerão os outros departamentos da reencarnação. Aguardo a todos vocês no chat para que possamos tirar quaisquer dúvidas que tenham ficado sobre a aula de hoje. E assim, com os corações plenos, por mais essa oportunidade, por mais esse encontro de almas, nesse estudo tão consolador e tão esclarecedor, vamos encerrar a nossa aula fazendo a nossa prece. E assim, Senhor da vida, Pai de infinito amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, por essas vibrações de luz, de esperança, irradiadas por Maria, Mãe Santíssima. Agradecemos a Jesus e a querida e doce Irmã Maria Angélica por essa assistência a cada um de nós. Pedimos que tenhamos uma semana de muita paz, de muita esperança e que possamos assim, Senhor, dar por encerrado o encontro da noite de hoje. Graças a Deus.